Fala aí pessoal, tudo bom? Para fins de teste, eu comprei esse water cooler aqui da Corsair. Foi uma indicação lá do Marcos, do PC Facts. Ele estava em promoção esses dias na Kabum. E eu tô com curiosidade porque falaram que somente water coolers de 280mm ou 360, que é o caso desse aqui, poderiam superar um bom air cooler, como por exemplo o Noctua T15 ou o próprio Saif Fuma 2, que é o cooler ar que eu tenho. Então eu comprei para fins de teste. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com o Fuma 2 ou com esse aqui. Essa linha não é a linha de alto desempenho da Corsair. Aqui a gente tem uma coisa que muita gente gosta, mas eu não sou chegado, um RGB que você pode mexer todinho. Essa expressão dá para ver que vem aqui, ó, os 3 fãs, o radiador, a bomba, um adaptador, me parece aqui mais outro adaptador, parafusos, suportes, e eu vou mostrar aqui também qual que é a quantidade de sockets que ele suporta. Da Intel, o 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 266. AMD AM4. Aqui a gente não está vendo o suporte AM5, mas talvez eles tenham que enviar um adaptador aí. A Corsair não costuma cobrar para fazer isso. Quem cobra é a Cooler Master. Gosto de mostrar isso aqui também para vocês, ó, para ver se cabe no gabinete de vocês. As medidas do radiador, ó. Observem aqui nessa região. É importante você medir aí para ver se cabe direitinho. E aqui em informações técnicas também é bom dar uma olhada. O radiador, a medida dele, a medida do tubo, 400mm, os 3 fãs de 120, a velocidade deles de 400 a 1500 RPM, o CFM deles fraco, viu? 47 CFM, a pressão estática tá aí. E o ruído é de 7 a 28. Ok, o ruído realmente é baixo, abaixo de 30. É como eu ensinei vocês a escolherem fãs do logo da Corsair aí, ó pessoal, que bonitão. H100, H55 e H150 série. A série de alto desempenho da Corsair, pelo que eu lembro, é a série I. E o que será que significa o I da série Corsair? Intensity, Intensify, não sei. Diga aí nos comentários se você souber. Vamos lá, né? Por partes. Fãs. Belas fãs. Sem os rubber pads, como eles falam, que é a parte aqui de borrachinha para evitar a vibração. Não tem nesse aqui. Alguns fãs da Corsair tem. Observe aqui que não tem. Porém, essa parte vai ficar em contato com o radiador e não com o gabinete. Mas gera vibração. Mostrando aí só a parte da bomba. É sempre bom ter uma área bem grande de contato, porque os processadores estão ficando maiores, né, pessoal? E aquela por cima, vem uma capinha, ó. Você pode colocar ou não, né? É imantada aqui, ó. Bonitinha, né? Bonitinha, bonitinha. A qualidade do cabo parece boa. Um de 3, ó. Não é nem PWM, é de 3. E aqui um de 4. Bonito. Aí dá pra ver legal, né? A qualidade das... Um monte de parafuso. Aqui dá pra ver também a qualidade da mangueira, se vocês quiserem, ó. Uma mangueira bem grossa. Sempre tem um risco de vazamento, né, nesse tipo de produto. Região aqui supostamente de manutenção, apesar de ser um AIO, o All-in-One, que eles dizem que não requer manutenção, né? Esse produto tem garantia de 3 anos. O suporte do LGA 1700 vem separado dos outros.
E nesse saco vem uma cacetada de outros suportes que poderia ser mais arrumado. Eles colocaram identificado aqui AND, AN4, esses parafusos. Parafusos no geral de fixação dos fãs no radiador, acredito que seja isso. Essas aqui são aquelas molinhas que dão a pressão certa no processador, creio eu. RGB aqui, ó, conector RGB. Tem... Isso aqui tem uma capinha? Tem uma capinha aqui, ó. Legal. Mais um outro tipo de RGB. Esse aqui também é identificado, ó. Intel LGA 2011-2066. Intel LGA 115X e 1200. Tudo identificado, apesar de parecer uma bagunça. Um suporte aqui, que eu ainda não sei para que é. Mais outro suporte aqui. Uma coisa que eu achei que foi economia demais foi colocar esse cartão aqui. Faça o scan para o manual. Pô, pelo amor de Deus, né? Bota o manual na caixa, gente. Que economia porca é essa? Eu vou botar o processador lá para estressar, para ele dar uma amolecida na pasta térmica. Sempre faça isso, principalmente quando for AMD, para você não puxar o cooler e vira o processador junto, empenar ali, é prejuízo. Não vou mostrar a instalação porque isso aí não é o mais importante. O importante é saber se ele é silencioso de verdade e se ele tem temperaturas tão boas quanto o Fuma 2 ou melhores, de preferência melhores. Vamos ver. Vamos lá, eu vou ligar aqui para vocês verem como é que acende e tal. Dá para ver os tubos ali indo para cima. O water cooler foi instalado na frente do gabinete. Beleza. Eu não fiz nenhum processo de modificação de RGB nele. Fica parecendo ali que os fãs estão parados, né, pessoal? Mas não estão não, é porque é da armação do esqueleto do fã. O fã é branco, lembrem disso. Essa região aqui das memórias, o Fuma 2, ele colava demais e soltava o bafo todo na memória. E aqui não. Aqui a memória está trabalhando geladinha e sem problemas. Essa parte aqui do plate é o que você pode remover e trocar no futuro se quiser. Outra coisa que eu já sei que vai ter alguém que vai falar, né? Ah, instalou o cooler errado. Assiste lá o vídeo do Gamer Nexus e o vídeo do J2Sense, onde eles falam sobre a posição das mangueiras para evitar a criação de bolhas e resíduos, né, na bomba. E no caso do water cooler de 360, você não tem mangueira o suficiente para montar ele com a mangueira lá de baixo indo para cima. Contanto que a bomba que está aqui esteja no nível abaixo da parte mais alta do water cooler, você está seguro, não tem problema nenhum. Aqui de frente você não vê os fãs lá atrás, né? Mas ele acaba funcionando como um push and pull nesse gabinete aqui. Eu tô deixando o Cinebench rolando aqui no meu PC para dar aquela amolecida na pasta térmica. Só que observem como o undervolt que eu fiz nesse processador é agressivo para que ele não esquente. A voltagem vou deixar aqui para vocês verem. Utilização 100%, tá vendo? Vou botar aqui os clocks para ver as frequências. Não está com a frequência alta, ele chega mais do que isso. 4.200 praticamente, né? Cravado em todos os núcleos. Com essa configuração aqui, eu consigo utilizar esse processador e ter um desempenho muito forte e não ter nenhum problema de aquecimento com ele. Absolutamente nenhum problema. Está em 100% de processador aqui.
já tem tempo e ele não passa dos 60. Aqui no quarto agora não está com o ar-condicionado ligado e hoje é um dia quente até, está por volta dos 30 graus aqui. Se você for comprar esse processador para utilizar ele em um lugar muito quente, eu recomendo que você faça esse undervolt que eu fiz, mas tem gente que faz as duas coisas, undervolt e overclock. Aí depende, pelo que eu lembro, o clock base dele é 3.8 e ele chega a 4 ponto alguma coisa. Deixa eu ver aqui, está em 100%, mas dá para usar o computador para vocês verem. 3.8 e chega a 4.8, é isso? Em alguns casos passa acima de 4.8. E aí algumas pessoas podem argumentar e acredito que com razão, você está desperdiçando o processador. Nesse caso pode dizer isso, mas para mim também é uma forma de desperdiçar. Se eu deixar ele com tudo no automático, ele fica batendo 85, 90 direto. Então, nesse caso aqui, da forma que eu já uso, já configuro, o cooler que eu mudar aqui, botar o water cooler ou algum outro air cooler bom, não vai fazer diferença porque a forma como está setado na BIOS para limitar esse processador é o que na verdade impede ele de superaquecer. A ideia de colocar um water cooler aqui nele é, primeiro de tudo, ver se nessas mesmas condições ele vai ficar nessa temperatura ou mais frio, e qual mais frio vai ficar, ou mais quente, pode ser que fique mais quente também, e quanto é que ele vai bater se eu soltar o boost dele e deixar automático, para passar lá dos seus 4.8, como está escrito ali, ou sei lá, chegar nos 4.8. Eu acho que ele 4.200 fica um foguetinho filé usando memórias 3600. Em alguns casos não vai pegar 100% 3600, é um problema da AMD comum já antigo. Você baixa para 3200 e vai rolar tudo perfeitamente. Eu percebo que em muitas placas roda tudo a 3600 quando você está usando 2 pentes. Quando você bota 4 pentes, muitas vezes dá problema e ele não aceita os 3600. Você tem que baixar lá para os 3200 ou ele não funciona direto no XMP. Você tem que ir lá, setar o dado da memória RAM tudo certinho, 3600, qual que é o time dela, esse tipo de coisa aí, muitas vezes ele funciona. Mas a estabilidade mesmo, quando está usando 4 pentes iguais, eu percebi mais quando tinha a frequência de 3200. Na 3600 ele deu algumas reiniciadas, algumas situações ali que ele perdeu um pouquinho. E fica rodando tranquilo, né? Dá para usar o computador nessa temperatura, porque aqui ele não está sofrendo com a temperatura. Ele está em 100%, que é o que eu vou fazer e faço no computador. Muitas vezes é isso. É um render. Você vê, aqui está rolando um tempo já que eu não sei qual, no vídeo eu vou ver, mas está acabando já o teste. E muitas vezes você vai renderizar um vídeo longo, tipo o último que eu soltei, um vídeo que eu soltei recentemente de jogos no OnePlus, que aquele vídeo demorou bastante para renderizar. Às vezes é um vídeo que demora 15, 20 minutos para renderizar ou até mais, e o processador fica lá, trabalhando forte. Não necessariamente 100% o tempo todo, mas muitas vezes ele fica em 100%. E aí eu não quero o processador aquele tempo em 100% a 85, 90 graus e dando thermal throttling, chegando a 100 para dar thermal. Eu quero um negócio assim, mais tranquilo, sabe? Acho que 70 até seria tolerável aqui, aumentar um pouquinho essa parte aqui dos cores. Você tem que sempre fazer aquele exame, tem um aplicativo que eu não lembro o nome agora, que ele testa para você ver qual que é o núcleo bichado que você tem. Sempre tem um núcleo que é bichado e sempre tem um núcleo que é o premiado. Sempre tem um que não sobe quase nada aqui e sempre tem um que sobe bem mais que os outros. Então por isso que tem aquela forma de otimizar que eles chamam por núcleo e não para todos os núcleos. Então você consegue fazer com que realmente a placa-mãe limite o funcionamento de um núcleo, o bichado, para que quando ele subir, ele não suba como os outros e dê uma estabilidade nos outros, sendo que os outros ainda iriam mais, mas quem está ruim é ele. É por isso que existem essas duas formas de otimização dos boosts nos clocks dos AMD. Acredito que na Intel
também deva ter algo assim parecido. A tecnologia já evoluiu nesse nível, né? Você consegue achar qual é o núcleo que é o piorzinho dos que você tem e qual é o núcleo que é o melhorzinho. Lembrando que o gabinete também faz muita diferença na temperatura e no desempenho de qualquer cooler. E o gabinete que eu utilizo aqui é o Lianli Lancool 215. Um gabinete famoso, conhecido por ter uma ventilação muito boa para quem vai usar air cooler. Para o water cooler, acredito que também não tem como ser bom para uma coisa e não ser boa para outra, a não ser o inverso. Nem todo gabinete que é muito bom para water cooler é bom para air cooler. Estou de volta com o water cooler já instalado. Achei até que fácil. Eu subi um pouquinho o clock dele para 4.4. Estava 4.2. Eu subi para 4.4. Dá uma olhada aqui. A voltagem eu tirei de 1.2, eu acho, botei para 1.3. Não estou lembrando agora, mas acho que foi isso. Temperaturas estão mais baixas. Tá também um pouco mais tarde, mas ainda tá sol. Ele já puxa a temperatura estoque mais baixa que o air cooler. E lembrando que ele tá com um boostzinho cravado em 4.4. Não é o 3.8 dele, que é estoque, mas também não é um overclock absurdo, né? Abrindo o Cinebench aí para vocês, sem ter mais nada aberto aqui. Então bora aqui ver. Deixa eu ver aqui. Temperatura. Beleza. Vamos dar o start aqui. O outro chegava a 60, né? E chegava imediatamente. Vamos ver aqui agora. Ele continua silencioso. Lembre que ele está aqui com 200 a mais, né? 0.2 a mais. Mesmo assim a temperatura está menor. Eu já quis exagerar mais de propósito mesmo. Para ver o que ele faria, né? Processador em 100% aqui. Sem história, sem tentar enganar ninguém. Os water cooler domésticos, segundo dizem principalmente os gringos, eles precisam ter duas coisas que geralmente eles não têm. Ou uma espessura, uma grossura grande. Geralmente esses de casa que vendem pra gente são mais fininhos. Ou um tamanho, uma área de superfície grande, que seria no caso ali do 360 ou o 280. Dizem os gringos que water coolers como esses de fãs de 120, só um, ou os antigos, né, que eu tive até o de 80, não lembro agora o modelo H80, acho que era esse, que eles não são vantajosos em relação ao bom air cooler, que um bom air cooler como o Fuma 2, ele compete de igual para igual com water coolers domésticos de 240 milímetros, mas não compete com todos os water coolers de 280, porque tem muitos de 280 que são vagabundos. Com os bons de 280 ele não compete, nem com os bons de 360 também não compete. Aqui dá para ver isso porque a gente está com mais over e a temperatura está mais baixa. E eu vou pausar o teste para vocês verem a diferença que geralmente é, pelo menos eu lembro quando eu tinha o water cooler, a diferença que dá na velocidade que o water cooler consegue baixar a temperatura assim que você para. Ele não deixa subir tanto quanto o ar, geralmente. E assim que você para a tarefa, ele gela muito rápido. Então, lembrando que aqui eu estaria num dia normal editando um vídeo, trabalhando, jogando por horas. E o processador está muito longe de dar thermal throttling, que eu acho que esse processador ele só começa a dar em 95. Eu estaria brincando aí a 60, né? Vou pausar aqui, pausei. Vamos olhar aqui. Ele descendo. Um monte aqui já está em 30. Ó. O que eu acho legal do water cooler é isso. A velocidade com que ele gela. Assim que você para de fazer o que você estiver fazendo, ele já bota para uma temperatura extremamente confortável. O air cooler ele demanda mais tempo para chegar na temperatura gostosinha de funcionar.
e não deixa chegar nem perto do risco, né, de thermal throttling, do jeito que eu setei. Se você quiser que eu bote aí as minhas configurações de undervolt nesse processador, porque eu sei que ele baixou bastante o preço agora, tem gente considerando comprar ou não, mas com esse medo, né, o processador ferve, ele ferve mesmo. Se deixar ele todo solto, isso aqui é uma porcaria em relação à dissipação de calor. Mas se você souber mexer, é uma coisa maravilhosa. E um cara aqui respondendo, ó, que não vai chegar em 100 graus nunca, que ele vai começar a dar termal em 90 graus. Beleza? Então, tá longe pra caramba do thermal throttling, tá aprovado esse water cooler. Funciona melhor do que o Fuma 2, sim, é visível isso. Mas o Fuma 2 é mais barato, né? E já resolve. Por isso que eu indiquei ele para vocês. Indico esse também? Indico. Foi uma boa dica lá do cara do PC Facts. Foi pelo preço, eu acho que foi legal. Eu paguei nele 500 e poucos reais. É um preço de water cooler de algum tempo atrás para water cooler de 240mm. Esse é um 360, né? Então valeu, com certeza valeu. Na minha opinião, não acho que compensa você gastar um valor muito alto em um water cooler, tipo R$1.000, enfim, porque é um produto perecível, como se diz. Ele eventualmente vai ter problemas de passagem de ar pelas mangueiras com o passar do tempo, pode ter problema de evaporação do líquido também pelas mangueiras, pode ter problema de vazamento, de ressecamento, enfim, pode dar vários problemas, a bomba pode queimar. O fan não, o fan você troca, mas pode dar muito mais problema do que um air cooler, né? O air cooler, o que pode dar problema é só o fan, que aí você troca. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu sei que vai ter gente falando nos comentários, sempre tem, que eu falei que a garantia era de 3 anos, e aí alguém vai falar assim, não, mas no site da Kabum tá 12 meses, tá 12 meses mesmo. Isso quer dizer que a garantia até 1 ano é com a Kabum, e o restante é com a Corsair. Aqui, ó, se a gente entrar no site Corsair Brasil mesmo, nacional, o modelo que a gente está falando é esse aqui, exatamente esse. Aí é só você ir puxando aqui, ó, vai ver alguns recursos dele, mostrando que ele tem suporte ao ARGB. Mas o que importa mais pra gente aqui é essa parte aqui, ó. 3 anos de garantia, tá? Então eu não tô falando da minha cabeça, não. É um water cooler com 3 anos de garantia, é bom. Esse tempo é bom. O ideal é 5 anos, mas a Corsair tem uma linha de water coolers que ela dá esse suporte de 5 anos. É justamente a linha mais premium dela, né? Vou botar aqui em garantia. E aqui a gente vai ver direitinho. Produtos de resfriamento, ó. Produtos Hydro Series tem garantia de 5 anos. Hydro X Series Core, garantia de 3 anos. Hydro X Series Acessório, garantia de 2 anos. Aí você tem que olhar direitinho qual que é o seu. Mas esse que eu estou mostrando, 3 anos, como eu mostrei na própria página da Corsair. Vou deixar aí o link da Kabum, não ganho nada com isso. É só realmente para te dar esse feedback aí de um consumidor normal, sem ser alguém que está fazendo publicidade do produto, tá bom?